Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe muito, muito você, sua casa, sua família, o seu dia, que as bênçãos do Senhor jorrem aí na sua vida e na vida da sua família. Que você tenha uma programação maravilhosa com a sua abençoada família. Começando pela mesa. Vá para a mesa. Se amem. Digam mais eu te amo. Orem juntos, façam declarações poderosas, olhem nos olhos, se toquem, tenham comunhão, construam um relacionamento forte com Deus e em família. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Mas porque não teve acesso? Não, porque rejeitou. Então, ignorância é uma escolha. Você pode ter acesso ao conhecimento, oportunidade de fazer diferente, de se alinhar com Deus e simplesmente rejeitar. Você pode estar ouvindo e ignorar. Todas elas são como cães mudos. Então, para que serve uma sentinela cega e um cão que não late? Incapazes de latir, deitam-se e sonham, só querem dormir. Então fala de pessoas que deveriam estar ocupando corretamente o lugar delas em que já estão, porque eram sentinelas, mas não estavam vigiando nada. Estavam ali para guardar, mas não estavam guardando nada. Então, eles estavam negligenciando o lugar, a posição que ocupavam. São cães devoradores. Então, o que eles queriam? Deitar, sonhar, querem dormir, são cães devoradores. Quer dizer, eles estavam pensando neles, vivendo de forma hedonista, e ali para fazer uso da posição, do lugar, do título, mas não para cumprir com a missão. Então são cães devoradores, insaciáveis, como a Bíblia fala, são pastores sem entendimento. Então, pessoas que deveriam estar conduzindo as pessoas para a direção certa, não. Elas estavam pensando nelas. E vivendo sem o devido entendimento. Insaciáveis, quer dizer, elas querem para elas e não fazer o que é certo. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Que maneira horrível de viver. Pessoas que só buscam o seu interesse. Vai ser bom para mim? Isso é injusto, sabia? Quando você só olha o seu lado, o que você quer, o que você gosta, o que você vai ganhar com isso. Isso é uma forma injusta de viver. Porque nós não fomos chamados para viver dessa forma. Isso não é o padrão, esse não é o padrão de Deus. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. E como é que eles vivem, totalmente, de forma desregrada, hedonista, desalinhada de Deus. Venham, cada um grita, tragam-me vinho,
Bebamos a nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. É o senso da impunidade. Confundem longanimidade com impunidade. Eu vou escapar, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Mas não vai. E quem age de forma ímpia não tem paz. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Quando você não trilha o caminho da verdade, da justiça, da retidão, da integridade, você pode ter certeza que não vai terminar bem. Porque é melhor ter pouco com justiça do que grande lucro com injustiça. Olha aqui, olha o que a Bíblia diz aqui. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E eu não entendo quando alguém sabe muito bem o que está escrito, mas vive como se não soubesse. A pessoa sabe que ela vai ser cobrada com mais rigor. Porque se você ocupa um lugar de liderança, você está ensinando as pessoas como elas devem viver a vida delas, você vai ser cobrado com mais rigor. Eu vou ser cobrada com mais rigor. Mas algumas pessoas, elas querem estar nesse lugar de ensinar os outros como eles devem viver a vida deles, mas elas não vivem. Elas vivem como eu acabei de ler para você, de forma desalinhada de Deus. São sentinelas cegas, vivem como cães que não latem, insaciáveis. Eles pensam, são pessoas que pensam nelas, não estão pensando em ninguém, nem nas suas famílias. Porque a porta que você abre vai afetar os seus descendentes. E quando você ocupa uma posição de liderança, você está à frente de pessoas, você vai ser cobrado com mais rigor. Principalmente se você está lidando com as coisas espirituais. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ai. Gente, não é bom. Nenhuma passagem que começa com ai é bom. Quando Deus fala que vai doer, vai doer. Vai doer. E eu digo para você que nós vivemos tempos muito difíceis. Porque eu lido com pessoas, com lideranças. E por mais que a palavra esteja sendo pregada, o caráter, nós vivemos um tempo onde o caráter está muito baixo. E olha que eu vou dizer daqui, não vou falar de lugar nenhum, vou falar de nós aqui, do Ministério Mudança de Vida. Nós lutamos para ser Caim. Gente, eu luto para ser Caim. Às vezes, quando eu leio aquela passagem em que Paulo fala da pressão que ele sofria, né, em relação às igrejas, eu entendo perfeitamente. Porque, pelo óbvio, eu sei que você não pode brincar com o que é sagrado. O altar é vida e morte. Mas algumas pessoas, você está pregando para elas, elas estão pregando para os outros. E elas estão vivendo uma vida desalinhada, uma vida
totalmente desalinhada daquilo que elas estão ensinando. Elas estão falando sobre verdade, elas estão mentindo. Sobre integridade, elas estão roubando. Sobre lealdade, elas estão sendo desleais. Sobre moralidade, elas estão sendo imorais. Sobre perdão, e elas estão lá remoendo sentimentos. Sobre honra, e elas estão desonrando. Muitas vezes estão desonrando os seus superiores, estão desonrando o lugar que elas estão desonrando as pessoas que estão ali debaixo da liderança delas. E se você não muda a sua cabeça, você não muda nada. Se você não sofre uma renovação mental, você não vai muito longe, não. E assim, ninguém pode estar acima da própria cabeça. Você pode estar aí dizendo, eu vou ter isso, aquilo, eu vou viver isso e aquilo. Se você não amplia a sua mente, você não vai a lugar nenhum. E o que é pior, quem se colocar debaixo da sua liderança vai travar a vida. Porque se você não cresce, quem estiver aí com você não vai crescer também, não. E tudo que é saudável cresce. Uma criança saudável cresce, uma planta saudável cresce, um animal saudável cresce. Uma empresa saudável cresce, uma igreja saudável cresce. Mas cresce em qualidade. Porque também a gente vê aqueles casos daquele crescimento excessivo que não é saudável. Então tudo tem que ser feito de forma equilibrada, saudável. E para isso acontecer, precisa ser construído nesse alicerce de justiça e retidão. Porque justiça e retidão andam juntas. E justiça e paz, estão de mãos dadas. Uma pessoa nunca vai ter paz se ela não amar a justiça. E a justiça é a palavra de Deus. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, só lê. Isso aqui não precisa nem explicar, eu só vou ler para você. O Deus de Israel, aos maus pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos. Isso aqui não tem o que explicar. Vocês vão ser castigados por não terem feito da maneira correta. Declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Porque o Senhor quer que o seu rebanho cresça e se multiplique. Mas está vendo? O problema aqui estava exatamente nas lideranças. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles e não mais terão medo ou pavor. E nenhum deles faltará, declara o Senhor. Então o Senhor está dizendo aqui, eu vou reunir o meu rebanho que foi disperso por esses maus pastores e eu vou levantar pastores que temam o meu nome. Para cuidar desse povo. Para cuidar. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes que assim diz o Senhor, não é o fulano, não é a Cleo, diz o Senhor soberano, o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos.
só estão preocupados com eles. O que eu vou levar? Em tirar. Queridos, algumas pessoas estão brincando com coisa séria. Eu sempre digo, a porta que um pai abre vai afetar, que o pai e a mãe abrem, vai afetar a vida dos filhos. A porta que um pastor abre, afeta o rebanho. Afeta o rebanho. A porta que você abre, afeta as pessoas. E às vezes tem pessoas que não têm discernimento. Elas estão necessitadas e elas acreditam. E as pessoas que têm um coração puro, elas são defendidas por Deus. E quando esse mau pastor aqui, abusa, passa por cima de tudo que ele sabe e desonra o que é sagrado para Deus, que é o seu povo, o preço dessa pessoa, o preço que ela vai pagar é muito alto. É muito alto. Porque ninguém precisa estar no altar. Ninguém precisa estar fazendo... eu quero ser um pastor. Ninguém precisa ocupar esse lugar se você não tem o caráter para isso. Agora, se você decidir estar, você precisa saber onde é que você está entrando. Você está lidando com a coisa mais preciosa para Deus e mais séria também. Eu falo isso a vida inteira. Altar é vida e morte. Ou você vai crescer e assim, ficar mais saudável e vai explodir, ou você vai murchar, minguar, secar. Outra coisa, quando você não cuida direito do rebanho do Senhor, isso afeta seus descendentes. Gente, eu que lido com pessoas, eu já vi famílias destruídas, de lideranças, de pastores destruídas. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, não temeram a Deus, não temeram o lugar em que estavam pisando. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa, diz a Bíblia. Você não pode lidar com o sagrado de forma imoral e desonesta. Você não pode profanar o altar do Senhor. Você não pode subir lá com uma conduta totalmente desalinhada, ensinar os outros como eles devem viver a vida deles e você mesmo não está vivendo. Isso vai voltar contra você, contra os seus descendentes. Gente, nós atendemos pessoas, nós lidamos com pessoas, nós recebemos lideranças da igreja destruídas, com a família destruída, doentes. Por quê? Porque brincaram com o que é sagrado. Porque foram arbitrárias. Porque abusaram das pessoas, porque não cuidaram daquilo que é santo de maneira honrosa. Não cuidaram do povo de Deus como a Bíblia manda cuidar. E muitas vezes sendo omissos e passivos e não ensinando a verdade, mas para manter a pessoa, não confrontava. E isso é uma forma desonesta de liderar. Eu não confronto, porque as pessoas precisam ser ensinadas, confrontadas. A Bíblia fala sobre a forma de criar os filhos. Se você odeia seu filho, você não vai corrigi-lo.
Quem ama o filho corrige. O Senhor fala na palavra dele que ele só corrige quem ele ama. Então, quando ele está me corrigindo, ele está dizendo, Cléo, eu te amo tanto que eu não vou deixar que você continue nessa direção, minha filha. É porque eu te amo. Que, daqui você não passa. É doído? Dói quando Deus nos corrige? Dói. Mas ele está dizendo para mim, isso é porque eu amo você. E eu não posso deixar você do jeito que você está. Então, quando você não fala a verdade, não confronta, você está aí, alargando a porta, você não está fazendo bem às pessoas. Então, tem maneiras e maneiras de você abusar, desrespeitar, desonrar aquilo que para Deus é santo, é sagrado. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Antes, têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens do campo. Quer dizer, quando o pastor não ocupou o lugar dele, não fez o papel dele da maneira correta, essas ovelhas foram devoradas. Satanás toma, traga. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Não tenho que explicar isso aqui, é só ler. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo. Ouçam, viu? Você quer ser pastor? Você quer ser pastora? Você quer estar no altar? Isso seja, se você é do Ministério Mudança de Vida ou fora dele. Leia a Bíblia, tá? Porque eu nunca vi uma pessoa que brincou com o que é sagrado, com o que é precioso para Deus, terminar bem. Nunca vi. Já vi gente enlouquecer. Ficar louca. Gente que um dia esteve no altar, mas brincou com ele. Enlouqueceu. Enlouqueceu, literalmente enlouqueceu. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo. Declaro o soberano Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas já não lhes servirão de comida. Tema a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, porque quem está em pé, cuide para que não caia. Que o Senhor coloque luz nas nossas trevas. E a começar por mim, que Ele tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do meu ministério. Tenha misericórdia de nós. Que o temor dEle nos cubra. Que a nossa vida seja vivida dessa maneira,
tremendo e temendo o nome dele. Trema e tema a palavra do Senhor. Trema, como diz a palavra. Trema e tema a palavra do Senhor. Se você decidir fazer algo para Deus, fundamente na justiça e na retidão, para que os seus dias sejam abençoados e longos. Que essa palavra coloque luz nas trevas de todos que estão aqui, começando por mim, e que o temor aumente, e que um alinhamento profundo aconteça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nenhuma palavra é enviada sem propósito. Nós sabemos muito bem quando Deus está falando com a gente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, eu oro por cada pessoa que está comigo e que essa palavra tenha tomado os corações e que todos tenham se vestido dela. E que nenhuma pessoa consiga passar, viver, seguir a vida indiferente ao que está ouvindo aqui. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Peço que o Senhor derrame bênção sobre as famílias e lares. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e onde esse programa estiver chegando. Que o temor do Senhor tenha tomado os corações e que todos possam tremer e temer diante da sua palavra. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E amanhã, reunião das primícias para a família amada de Deus. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar o Senhor. Levante-se e venha. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.